Nervosismo ao falar em público. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós estamos na terceira aula. Nós estamos oferecendo esse conteúdo para você que tem o desejo de pregar a palavra de Jesus, para você que já prega a palavra de Deus, para você que tem esse chamado, mas não sabe como exercer o ministério ou não se sente capaz, preparado. Você trava na hora de falar em público, você não consegue lidar com o nervosismo e a ansiedade, você não sabe quais ferramentas usar na hora de compartilhar a palavra de Deus. Por isso que a gente está aqui para te ajudar nessas 2 semanas. De segunda a sexta, hoje já é a nossa terceira aula, nós vamos até sexta-feira compartilhando esse conteúdo muito precioso com vocês. E aí na semana que vem de novo, de segunda a sexta, se Deus quiser, para outra semana, para a segunda semana, para encerrarmos aí as 10 aulas. Começando aqui, antes de mandar abraço para vocês, deixa eu falar algo bem importante para a galera que está chegando por aqui. Muita gente tinha me pedido e a gente já está deixando essas lives salvas, esse material dessas aulas. E a primeira aula, o que você precisa saber para pregar a palavra de Deus, já está disponível no meu canal do YouTube, youtube.com/Felipe Sequinel, tá bom? Se você quiser assistir a primeira aula, já está lá. A aula de ontem vai ao ar amanhã, ou sexta-feira, um dia dessa semana, vai ao ar a nossa aula de ontem, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho de vocês que estão comigo desde segunda-feira, nesse propósito, nesse projeto, compartilhando a palavra de Jesus e ajudando a galera que tem esse chamado, que quer pregar, mas que enfrenta essas dificuldades, né? Primeiro, deixa eu mandar um abraço aqui para quem está chegando. Gustavo, Alexandre, Carol, Alex, Felipe Oliveira, Kennedy Braga, Alife Ferreira, Sam, Cimei, Silas, Nayara, William, quem mais? Alexandre, o Fernando estava lá. Fui fazer uma visita para uma família, para um casal querido aqui da nossa igreja, e aí estava chovendo bastante, a gente veio devagarzinho, tinha um pouco de trânsito, e aí a gente atrasou alguns minutinhos. Peço desculpas para vocês, a gente começou aí alguns minutinhos depois das 10, a gente sempre é pontual aqui, mas hoje atrasou um pouquinho, mas foi por um bom motivo, né? E a gente está disponível já aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, e aí depois a gente já segue para o nosso assunto. Vamos chegando, gente, vamos entrando aí. Deixa eu chegar aqui no nosso conteúdo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Tudo na santa paz? Tenho certeza que essa aula, esse tema vai ser muito importante aí para vocês e vai ser muito bacana para a sua vida, tá bom? Vamos entrando, povo. Lembrando que aqui no Instagram, agora, cadê a gravata? Hoje eu tô sem gravata, né? Tô um degrauzinho a menos aqui, mas tá bom. Eu tô de camisa social, aleluia. Vamos ver. Agora tem que ir até mais tarde para compensar, tá dizendo o Alexandre. Bora. O que tem que ser falado vai ser falado, pode ter certeza. Vamos entregar tudo. É igual aquelas igrejas que você vai pregar e tem alguém que diz assim: entrega tudo, varão. Vamos entregar tudo aqui. E se você for abençoado por esse conteúdo, se isso aqui te edificar, se a mensagem e a aula aqui for edificante, te ajudar de alguma maneira, tem os selos aqui do Instagram que você pode mandar presentes, basicamente que já tem em outras redes sociais, né? Mas você pode mandar aí pra gente e isso fortalece e ajuda, né? Cada presentinho, cada selinho aí é muito bacana, tá? O coraçãozinho ajuda demais também. Então, se o conteúdo da aula estiver bacana, estiver sendo bom para você, edificante para a sua vida, dá um coraçãozinho aí e também encaminha a live para mais alguém que gosta de Bíblia, que gosta de palavra, ser abençoado com esse conteúdo. Ansiedade, nervosismo
ao falar, ó, aí, ó, já veio o coraçãozinho aí, glória a Deus, manda manda coraçãozinho, manda like, manda presente, compartilha, deixa Deus te usar. Tem uns selos aí se quiser mandar também. Meus lindos, seguinte, nervosismo ao falar em público é algo extremamente normal e natural. Eu vou tratar aqui de algumas pesquisas que eu fiz, tanto com o público que me acompanha no Instagram, no Facebook e no TikTok, que são as redes sociais onde eu estou. O YouTube, a gente tem mais aquela questão de postar vídeo, mas não tem tanta interatividade quanto tem aqui. Grande parte, a grande maioria das pessoas que me acompanham relataram para mim que uma das maiores dificuldades que elas têm quando vão pregar a palavra é o nervosismo, é a ansiedade na hora de falar em público. E aí tem os desdobramentos desse problema. Isso acaba virando uma dor para muita gente, um incômodo e um empecilho em alguns níveis para algumas pessoas compartilharem o evangelho. Por quê? Porque quando você vai pregar, você trava de nervosismo. Ou alguns, até como mecanismo de defesa, fogem das oportunidades que recebem porque tem medo de falar em público. Porque tem muito nervosismo ao lidar com uma oportunidade, com a responsabilidade de falar em público. E esse tema ele é muito abrangente. Por quê? Falar em público não se trata apenas de falar na igreja pregando diante das pessoas. É essa área específica que eu vou abordar. Mas só para desenhar o cenário e você entender, a questão de falar em público, ela pode te abrir muitas portas, inclusive na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vida acadêmica. Porque a habilidade da oratória, a habilidade da homilética, a habilidade de falar em público, de ter o domínio da fala, de compartilhar de maneira clara aquilo que Deus te deu para compartilhar, no nosso caso, que é o caso da pregação, isso vai te abrir muitas portas. Falar em público é um desafio para muita gente. Por quê? Por causa da timidez, por causa do estresse que isso pode gerar, por causa do conflito emocional, por causa da ansiedade, por causa da preocupação e principalmente, por não estar preparado para desempenhar essa função. O Diego está dizendo o seguinte: prego há quase 10 anos e cada vez parece que é a primeira. O Alexandre está dizendo: só dá um frio na minha barriga. Já é até pouquinho, se for comparar com o que muita gente passa. Um dia meu pastor me pediu para abrir o culto e me deu até dor de barriga. Está dizendo aqui quem é? É o Alexandre Lucena. Mas isso no começo, hoje não mais. Ok. Gente, então, por que ansiedade e nervosismo ao falar em público? Eu falei aqui para vocês de alguns motivos. E principalmente por não estar preparado. Principalmente por não se sentir à altura da responsabilidade. Logicamente, eu estou tratando aqui de uma maneira bem abrangente ainda. Não entrei na questão da prática da palavra, da pregação da palavra, da exposição de um texto bíblico. Quando você se sente preparado, quando você vai falar de um determinado assunto, mas sabe que tem o domínio desse assunto a ser trabalhado, o nervosismo é muito menor. Eu vou dar um exemplo para você, ainda desenhando o cenário. Você vai apresentar um trabalho no colégio. Como é que era para vocês quando na época do colégio vocês tinham que falar em público, na frente da sala? Como que era? Era fácil? Era difícil? Vocês ficavam nervosos também? É interessante que muita gente, desde criança, tinha esse bloqueio. Muitos já têm de berço, de criança, uma facilidade natural. Parece que até uma veia artística para estar diante da turma, para fazer graça, para apresentar um trabalho, para fazer os outros rirem, para fazer uma apresentação de Dia das Mães no colégio. Lembra dessa época? Pois é, mas muitas pessoas perdem oportunidades profissionais, muitas pessoas perdem nota, muitas pessoas
deixam de participar de muita coisa na vida delas que seria bacana, produtivo, construtivo, por causa de um nervosismo em demasia que trava, que impede essas pessoas de exercerem essa habilidade. E aí, quando a gente traz para o nosso cenário aqui, que é o cenário do pregador, daquele que vai ministrar a palavra de Deus diante da igreja, ainda pior. Por quê? Por que ainda pior? Porque você não está só falando de um trabalho que você preparou e vai apresentar. Não é só um trabalho. Não é só uma apresentação profissional. Não é uma prova oral que você vai responder perguntas na frente da sua professora no colégio. Não é um trabalho de faculdade que você vai apresentar diante da sua turma. Quando você vai pregar, você está compartilhando a palavra de Deus. Então já tem o estresse de falar em público, o estresse de queira ou não queira, por mais que seja um ambiente dentro da igreja, falar na frente das pessoas, e muitas dessas pessoas estão ali medindo tuas palavras, avaliando o teu desempenho. Além disso, tem a pressão de você pensar, será que o que eu estou pregando é o que Deus quer falar para a igreja? Será que era essa mesmo a mensagem que Deus tinha para entregar para o povo nessa noite? Então você está entendendo que o nível de responsabilidade de um pregador é muito maior. Se a gente trata de uma profissão que trabalha com a habilidade da homilética, da oratória, com a capacidade de falar em público, por exemplo, uma professora que vai dar aula todos os dias ela vai falar em público, diante de uma classe. Como um advogado que vai diante de um júri, de um tribunal, defender o seu cliente, defender a sua tese. Agora, quando se trata de um pregador, de um expositor da palavra, o compromisso é ainda maior. Porque além de falar em público, além de estar diante de algumas pessoas, às vezes de uma igreja que ele conhece, ou às vezes diante de pessoas que ele nunca viu na vida, e vai ser a primeira vez, ele está ali, além do nervosismo natural de falar em público, compartilhando um texto sagrado, a palavra de Deus, o peso, a responsabilidade, a dúvida com relação ao texto que vai pregar. Às vezes não tem muita certeza da exegese que fez, às vezes a aplicação está um pouco insegura, e a inexperiência somada a tudo isso, a inaptidão, a falta de capacitação faz com que essa pessoa fique insegura. E às vezes a gente vê pessoas que têm o dom, que têm um chamado, que têm uma vocação. Quem assistiu a aula passada, você tem uma vocação para ser um pregador. Mas quando você vai pregar, você fica tão nervoso que não prega nada com nada. E aí o povo que está lá embaixo fica tentando entender o que você está falando e não consegue entender nada. Porque você fica tão nervoso que mistura a conclusão com a introdução, com o desenvolvimento, com a aplicação, um testemunho. E aí quando você vê, ou já viu pessoas que quando vão falar em público, quando vão pregar na igreja, elas usam uma bengala oral. Sabe o que é isso? A gente chama de bengala oral aquelas pessoas que ficam repetindo a mesma palavra várias vezes. Nessa noite, aleluia, eu quero pregar, aleluia, uma palavra, aleluia, sobre o livro, aleluia, de Gênesis, aleluia, no capítulo de número 3, aleluia, glória a Deus. Isso é excesso de nervosismo. E involuntariamente, a pessoa desconta o nervosismo e se apoia emocionalmente nessa bengala oral, que é uma palavra repetida demasiadamente durante o seu discurso, durante a sua pregação. Já viu isso? Ah, pastor, já até aconteceu comigo. Outro exemplo sobre nervosismo em excesso na hora da pregação. Você está tão nervoso, você está tão ansioso com a oportunidade, que você troca o nome dos personagens. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. De chamar Pedro de Paulo. Aí, ó, o maior problema é que a igreja percebe demais, Eliseu, com certeza. Aleluia. Um dia eu vou ter a honra de ver o Senhor pregar. Amém. Valeu, Alexandre. Então, a ansiedade e o nervosismo faz com que as pessoas troquem personagens, errem a história,
Já viu alguém contar uma história bíblica errado? Já viu? Alguém dá o nome do personagem errado? Teve um dia que o irmão disse assim: a Bíblia diz que Nicodemos subiu na árvore para ver Jesus. E aí alguém disse assim: não é Nicodemos, irmão, foi o Zaqueu. E aí ele olhou para cima e disse: Nicodemos, desce daí, que aí é o lugar do Zaqueu. Tem a história de um pregador que estava pregando, e ele disse: Deus falou com Moisés, e disse: Moisés, constrói uma arca, e coloca dentro dela um casal de animais. Aí alguém atrás dele disse assim: não é, irmão, não é. Aí ele disse: irmãos, o inimigo está dizendo que não é, mas está na palavra, é verdade. O nervosismo, gente, faz a gente pagar cada mico. O nervosismo faz a gente trocar nome, faz a gente esquecer, faz a gente ter um branco. Então eu vou oferecer hoje para vocês, na aula de hoje, algumas ferramentas que vão te ajudar a ficar menos nervoso. Pastor, você vai curar a minha ansiedade? Não, irmão, só Jesus para curar a ansiedade. A Bíblia dá um remédio para a ansiedade, a oração. Lançai sobre o Senhor, diz a Bíblia, toda a vossa ansiedade. É assim que a gente se livra da ansiedade. Eu não vou te curar da ansiedade. Eu também não vou resolver teu nervosismo, porque eu posso garantir para você que até hoje, ano que vem, eu já falei isso, eu vou fazer 20 anos de pregação da palavra. Até hoje eu fico nervoso, até hoje eu fico ansioso. Mas não parece, pastor. É isso que eu vou ensinar para você. Eu vou te ensinar, compartilhar com você algumas experiências que eu tenho e algumas ferramentas que eu uso para vencer o nervosismo, para não deixar o nervosismo me travar, para não deixar o medo de falar em público me travar. Na minha primeira, no início da minha adolescência, o Felipe está dizendo, coloquei Daniel na fornalha, de tão nervoso que fiquei na primeira vez que preguei. Coitado do Daniel. Daniel já foi para a cova, jogado na fornalha também, é demais, né? Então, gente, o nervosismo faz coisa. E eu quero compartilhar com você algumas ferramentas para vencer o nervosismo e não deixar que o medo te impeça de viver teu ministério. Alguém falou para mim hoje sobre timidez. Pastor, eu sou muito tímido e por isso eu tenho muito nervosismo quando vou pregar, quando vou falar em público. Quando eu era adolescente, bem novinho, antes de começar a pregar, eu era extremamente tímido com relação a outras pessoas desconhecidas. Em casa, com a família, com amigos, de boa. Mas com estranhos eu era muito tímido. E essa timidez foi sendo desconstruída. Tem uma palavra que eu vou usar aqui que vai ser bem importante. Ela foi substituída por algumas ferramentas e por alguns hábitos que começaram a me destravar e a me libertar dessa timidez em excesso. Bom, eu comecei o meu ministério na música, cantando, tocando instrumentos. E o fato de estar na igreja, o ambiente da igreja, as amizades que a gente vai fazendo dentro da igreja, no grupo dos jovens, ou dos casais, ou da família, eu não sei qual que é o ambiente onde você está mais inserido, as amizades e a convivência dentro da igreja vai gerando um ambiente de segurança. Ou seja, quando você está num ambiente onde você começa a se familiarizar, consequentemente você vai ficando mais seguro dentro desse espaço. Então, o primeiro conselho que eu dou para você que fica muito nervoso ao falar em público e quando recebe uma oportunidade. Primeiro, se familiarize com o ambiente. O que você sonha em ser? Qual é o teu chamado? Quem estava na aula de ontem, qual é a sua vocação? É ser um pregador? Qual é o lugar mais frequentado pelo pregador? É o altar. Então procure se familiarizar com o ambiente do altar. Como assim? Servindo, participando, cultuando. Serviço é uma palavra que acompanha a vida de todo cristão. Se não acompanha, deveria acompanhar. Quando você começa a se familiarizar com o ambiente do altar, você começa a se sentir mais seguro com relação a estar no altar. Por exemplo, você tem muito nervosismo, muita angústia quando vai falar em público, fica muito nervoso quando vai lá na frente das pessoas, quando passa na frente de alguém. Sabe o que você faz? Começa a servir água no púlpito.
Sabe o que você faz? Não começa pregando num domingo à noite. Você vai começar dando uma palavra no culto que tem menos gente. Você vai começar falando nas reuniões de oração com 5 pessoas, quando tem uma rodinha, aí está todo mundo igual. Aí você vai se familiarizando. Aí depois você recebe uma oportunidade para dar uma palavra introdutória. E aí você vai experienciando o altar, você vai vivendo o altar, se acostumando no bom sentido, não no sentido de se acostumar e não tratar mais como santo, como um lugar de respeito, não. Se acostumando no sentido de se ambientar, se acostumando no sentido de ficar mais tranquilo ali. Você vai servir, você vai se aproximar, você vai participar, você vai cooperar na sua igreja. Você pode começar, quem sabe, com uma oportunidade, fazendo uma leitura de um texto. Quando o teu líder disser assim, preciso de alguém para fazer uma leitura no culto dos jovens do domingo, deixa que eu faço, líder. Pô, morrendo de nervoso, morrendo de vergonha, mas você vai vencer. Os nossos medos, a gente tem que enfrentá-los. Se você permitir que os seus medos te dominem, eles vão te limitar ao ponto de te impedir de viver o que Deus tem para a sua vida. Se você alimentar a sua fé, se você alimentar o seu chamado, se você alimentar a sua ousadia, a sua coragem, os seus medos vão morrer de fome. Os seus medos vão enfraquecendo. Assim como, se eu alimentar minha carne, eu serei carnal. Se eu alimentar minha vida espiritual, eu serei espiritual. Da mesma maneira, se eu alimentar esse medo dizendo, meu Deus, eu vou pregar à noite. Jesus, está quase chegando a hora do culto. Falta 2 horas. Ai, Jesus, quantas pessoas será que vão estar lá? Meu Deus, será que eu vou pregar bem? Será que eu não vou falar nada? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Meu Deus, o que vai acontecer? Se eu ficar nessa neura, se eu ficar alimentando esse sentimento, ele vai me dominar e vai me travar. Quando eu comecei cantando na igreja, várias vezes, eu coloquei o meu nome na lista. Antigamente era assim, você chegava na igreja, ia para o porteiro da igreja e dizia, irmão, eu quero cantar um hino, coloca o meu nome na lista. Aí o irmão colocava o nome lá na lista, para cantar um hino. E aí eu já tive vezes de ficar tão nervoso e tão ansioso, que depois eu voltava lá no porteiro e dizia, irmão, tira o meu nome da lista, tira o meu nome, eu não vou cantar mais. Do nervosismo. Porque eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou errar? Será que eu vou errar a letra? Será que eu vou errar o hino? Será que vai dar certo? Será que eu vou cantar bem? Será que eu vou pregar direito? Será que eu vou falar? O nervosismo, quando você alimenta esse sentimento, ele toma proporção e te limita. Agora, quando você alimenta o sentimento bom, quando você alimenta a sua coragem, quando você alimenta o seu ânimo, aí é diferente. Eu estou nervoso, cara, será que vai dar certo em nome de Jesus? Mas eu posso errar. E daí? Todo mundo erra, eu sou um ser humano, qualquer um é sujeito ao erro. Se eu errar, eu vou aprender com o meu erro e da outra vez eu não vou errar de novo, porque eu já aprendi com o meu erro na primeira vez. Alimente a sua fé. A Bíblia diz, quando Paulo escreve a Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. E para ter essa ousadia, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. E na hora que vier o nervosismo, você vai dizer, em nome de Jesus, eu vou lá entregar a mensagem de Deus, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação e Deus vai me dar graça. Então você alimenta a sua coragem, você alimenta o seu ânimo e o seu medo fica para trás. Outra ferramenta, gente, que é bem importante, que eu uso bastante quando eu vou falar em público, quando eu vou pregar a palavra. Para mim hoje, pode parecer estranho, mas para mim hoje é mais difícil pregar para menos gente do que para bastante gente. Eu já tive a oportunidade de pregar para igrejas com 10 mil pessoas sentadas me ouvindo, 5 mil pessoas sentadas ouvindo a pregação. Eu já tive em eventos em que eu estava pregando e tinha 20 mil pessoas online. Agora, no período de pandemia, teve uma live que foi assistida por 60 mil pessoas. É muita gente.
Hoje, para mim, é mais fácil falar para muita gente do que para pouca gente. E você vai entender, eu vou explicar para vocês. Por que isso? Quando tem muita gente, você olha para a massa, você olha para o povo todo. É difícil você focar em um rosto, em uma expressão, em uma pessoa, porque tem muita gente. E aí você está comprometido ali em pregar a palavra, está centrado no texto, e aí o negócio flui muito mais fácil. Pelo menos para mim hoje é assim. Agora, quando você vai falar para pouquinha gente, tem 10 pessoas, vai lá, tem 30 pessoas na tua frente, você inegavelmente vai ver a expressão das pessoas. Inegavelmente você vai estar vendo o rosto, a imagem. Você vai estar vendo a reação das pessoas ao seu discurso, à sua pregação, ao seu sermão. Então isso gera bastante desconforto para algumas pessoas. Que aí se você foca em alguém que está geladão, cara, se você foca em alguém que está distraído, teve uma vez que eu quase perdi a minha bênção numa pregação, eu pregando e uma irmã brincando com o neném da irmã da frente. E eu lá, cara, dando minha alma, pregando tudo que eu tinha para pregar. E sabe aquele culto? Não estava indo, o povo não estava vindo junto, parece que não estava dando certo, não estava no meu melhor dia. E a irmã no banco de trás, e eu não conseguia parar de olhar para ela olhando para a nenenzinha na frente, e vai dizer, eu quase, diante de Deus, gente, eu quase parei de pregar para pedir para a irmã prestar atenção na mensagem e parar de brincar com o neném da irmã da frente, que estava me atormentando. Outra vez aconteceu, eu estava pregando, tinha um menininho que ele saía lá correndo, a mãe estava de um lado da igreja e o pai estava do outro. Ele saía correndo do lado da mãe, chegava na frente do banco do pai e dizia "Ah!". Aí saía correndo, ia lá na mãe e fazia "Ah!". Aí voltava correndo no banco do pai. Gente, eu estava quase. Por isso aqui que eu não parei a mensagem e disse assim, por favor, os pais dessa criança, faz alguma coisa. Mas aquilo estava ficando muito ruim, muito difícil para mim. Então, uma dica que eu dou para vocês quando acontece isso, quando tem pouca gente, ou quando você está nervoso, foca em alguém que está prestando atenção em você. Foca em alguém que está recebendo aquilo que você está falando. Foca. Toda igreja tem, gente. Isso aqui que eu vou falar para você, coisas que tem em toda igreja. Criança tocando bateria virtual. Toda igreja tem. Tá lá a música da igreja, os irmãos tocando e a criancinha fingindo que está tocando bateria. Toda igreja tem. Toda igreja tem um bêbado que entra no meio do culto para incomodar. Toda igreja tem, me ajuda aí, o que mais tem na igreja? Que toda igreja tem. Toda igreja tem uma jovem que fica desfilando na hora do culto e na hora da pregação se levanta para ir tomar água umas 30 vezes. Toda igreja tem, o que mais? O que mais tem na igreja? Toda igreja tem um atribulado que só murmura. Toda igreja tem muita coisa que tem em toda igreja, que é comum a quase toda igreja. Mas toda igreja tem aquele irmão fervoroso. Tem na sua igreja? Na minha tem. Toda igreja tem aquele irmão cheio de Deus, abençoado, feliz, alegre, aquele irmão que adora, que cultua. Pode ser quem for o pregador, pode ser o pregador mais famoso, ou pode ser o pregador que está pregando pela primeira vez, ele dá glória a Deus, ele diz aleluia. Essas pessoas, elas ajudam o pregador. Esses irmãos, eles ajudam a gente quando a gente está começando, principalmente. Então, quando você for falar em público, pregar a palavra, ficar muito nervoso e ansioso, foca em quem está te apoiando. Porque a linguagem corporal, eu tenho uma matéria que eu falo só sobre isso, linguagem temporal. Linguagem corporal. Temporal é outra coisa. Linguagem, porque está chovendo aqui, está dando uns relâmpagos, temporal. Linguagem corporal. Foca nas pessoas que pela linguagem corporal estão apoiando a sua mensagem, estão se envolvendo com o seu sermão, estão dando crédito à sua pregação. Olha para aquela pessoa e foca nela. Esquece, pensa que você está pregando para ela. E ele está lá dando glória a Deus. Tem uma pessoa que está recebendo, amém. Tem uma pessoa que está sentindo Deus ali naquilo que você está falando, foca nela. Por isso que é horrível, gente.
Vocês que já são, aqui tem vários pregadores experientes que estão aqui na live comigo, que já pregam há algum tempo. É horrível quando você está pregando e tem um grupo de obreiros atrás de você assim, ó. Já aconteceu com você? Você está lá dando tua alma, está suado, pregando, fazendo o teu melhor. Você está entregando a palavra de Deus e tem um obreiro assim, ó. Tá nem aí. Parece que está te julgando com os olhos. Não olha para esses caras. Sempre tem. Toda igreja tem um obreiro com cara de mal. Não olha para esses caras. Foca em quem está recebendo. Foca que dorme e ronca. Aí, ó, tem. Ai. Na minha igreja que eu cresci, tinha uma irmã que ela dormia. Todo culto ela dormia. Quase falei o nome dela aqui. Aí a minha avó sentava do lado dela. Ela sempre encostava na coluna. Ela sentava na frente da coluna da igreja, encostava a cabeça e dormia, que era um anjo. Aí a avó cutucava ela e dizia: acorda, irmã. Ela dizia: não estou dormindo, estou orando em espírito. Toda igreja tem um irmão que dorme. Não foca na pessoa que está dormindo, senão você vai ficar mais nervoso ainda. Meu Deus, a minha mensagem está tão horrível que o irmão está dormindo na hora da minha pregação. Não, foca em quem está recebendo. Conversas paralelas, isso é horrível. Esses dias eu vi uma pregadora experiente, uma mulher conhecida, pregando a palavra, e aí tinham algumas pessoas conversando, conversa paralela mesmo, o cara lá no fundão, na galeria, conversando, como se não tivesse no culto. Falta de reverência, falta de respeito com a palavra de Deus e com o ambiente. Conversando, trocando ideia, batendo papo, e eu percebi que ela ficou prestando atenção neles, e ela parou, ela perdeu a linha de raciocínio, ela começou a não falar mais coisa com coisa, saiu da palavra que ela estava pregando, encerrou mais cedo e terminou por ali, ficou um negócio meio água com açúcar, sabe? Não terminou a mensagem, porque ficou focando nos dois atribulados que estavam conversando, né? Quer conversar? Vai pro WhatsApp, sai do culto, vai ficar em casa mexendo no celular, vai tomar um sorvete no shopping e fica conversando, né? Se a mãe está no... Ó, o Teus está dando uma baita dica aqui, ó. Se a sua mãe está no culto, foca na sua mãe. Porque a mãe vai te ajudar, a mãe vai dar glória a Deus, a mãe vai chorar, porque é o filho dela que está ali adorando, está ali pregando, está ali servindo. Então, isso me ajuda bastante. Focar em pessoas que estão prestando atenção no culto. Outra coisa, é muito comum quando você vai pregar e a boca seca. Já aconteceu com vocês? Essa é uma técnica de oratória bem comum. Não sei se vocês conhecem, mas eu já usei bastante essa ferramenta. Você vai pregar, ficou nervoso, a boca seca. Eu sempre uso um copo d'água, tanto nas lives quanto pregando, por causa disso. Mas, enquanto não vem a água e você está com a boca seca, se você der uma mordidinha na ponta da língua, bem de levezinho, imediatamente a sua boca, a sua mucosa, vai produzir saliva e você vai umidificar a sua boca. Ou, quando você fica nervoso, né, você não sabe onde coloca as suas mãos. Conselhos práticos aqui nessa aula. O que fazer com as mãos na hora que você está pregando? Tem gente que fica tão perdido com as mãos, que eles acabam fazendo gestos, como é que eu vou usar uma expressão aqui? Gestos constrangedores com as mãos, que obviamente eu não farei aqui na live, mas que vocês já estão imaginando. Por exemplo, eu não sei como é na sua igreja, mas igrejas tradicionais tem um microfone no pedestal. Tá aqui, sabe aquela paradinha assim do Roberto Carlos? São tantas emoções. Essa imitação horrível. Sabe aquela paradinha aqui que segura o microfone? Isso ajuda muito quando você está nervoso. Por quê? Quando você está nervoso e você pega o microfone, o que acontece quando você está nervoso geralmente? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite eu quero pregar, respiração ofegante, suor frio. Meu Deus, nessa noite eu quero pregar sobre nervosismo, você treme. Então, quando o microfone está no pedestal, as pessoas já não vão perceber a tremedeira na hora de segurar o microfone. É uma dica para você que treme muito. Eu gosto de segurar o microfone, eu aprendi, acostumei a segurar o microfone e tal. Eu prefiro essa técnica, esse meio. Outra coisa, se você não está segurando o microfone, botou no pedestal para fugir
da vala da tremedeira, né? O que você faz com as mãos? Apoie as suas mãos sobre o púlpito. E quanto menos gestos abruptos, quanto menos gestos agressivos, melhor. Quanto menos você gesticula com rapidez, ou com violência, ou com ímpeto. Você está percebendo como esse tipo de gesto, ele é enfático demais? Ele causa desconforto em quem está recebendo. Outro gesto que é ruim, eu me policio bastante, é esse aqui, ó. Pregar apontando o dedo. Isso demonstra autoritarismo e faz parte dessa matéria que eu estou preparando também sobre linguagem corporal na hora da pregação. Fuja dessas gesticulações, desses gestos. Eles revelam também despreparo, descontrole e nervosismo exacerbado na hora da pregação. Eu sugiro que, se você está com o microfone no pedestal, para fugir da tremedeira, apoie as suas mãos sobre o púlpito, sobre o seu lugar de fala. Essa expressão está bem desgastada hoje em dia, né? O meu lugar de fala. Apoie as mãos sobre o altar. Ou mantenha as mãos assim, ó. As mãos assim. Porque aí, e com os seus cotovelos juntos ao seu corpo. Tá? Isso é uma técnica muito comum de oratória que vários oradores, não só no meio da pregação, mas até no meio secular usam. É muito comum você ver oradores diante de uma plateia, lecionando, apresentando. Quando eu estou com as mãos assim, involuntariamente, quando eu for gesticular, como vai ser o meu gesto? Você vai ver que os meus gestos vão ser muito mais suaves, muito menos abruptos, muito menos agressivos. Eu prego a palavra, eu exponho o texto, eu falo, eu gesticulo, porque a gente fala com as mãos, a gente fala com a linguagem corporal, mas sempre volta para essa posição, sempre volta para essa base, com os cotovelos junto ao... Você está percebendo? Involuntariamente é um gesto que te acalma, que te tranquiliza. Por exemplo, a pessoa nervosa demais quando vai pregar, é muito comum, eu já vi pessoas com o microfone no pedestal, está muito nervoso, vai pregar, o que ele faz? Cruza os braços. Na linguagem corporal, quando você cruza os braços, você está estabelecendo uma barreira com as pessoas que estão te ouvindo, com quem está diante de você. Isso demonstra nervosismo, despreparo, ansiedade demais. Ou o que acontece? O cara põe as mãos no bolso. Tá lá pregando com a mão no bolso. Fica um negócio estranho, parece um boneco de Olinda, né? É uma parada meio estranha. É ou não é? Gente, tudo que eu estou compartilhando com vocês, isso aqui é matéria até de seminário, tá? É matéria de seminário teológico, missiológico, seminário de pastores. A gente aprende isso aqui nas nossas bases, tá bom? O cara põe a mão no bolso, sinal de desconforto com o ambiente e com a sua função. Então, é uma base aqui. Os cotovelos junto ao corpo, as mãos juntas ou diante do púlpito, para não ter o perigo de você se empolgar e dar um tapão em cima do púlpito de vidro e quebrar o vidro, gente. Eu amo ver vídeo engraçado e meme. Já viu aquele vídeo? Deus que me perdoe, Jesus. Eu dou risada depois fico com a consciência pesada. Aquele irmão tá pregando da mesa da ceia. Já viu isso? Não, é horrível. Tô rindo, mas com respeito. A mesa da ceia, tá lá o cálice, tá lá os pães e tal. E o irmão se empolga pregando, porque nesta noite e dá um tapão e quebra a mesa. Gente, é horrível, é horrível. Já viram isso não? Já viram esse meme? Cara, é horrível isso. Então fuja dessa gesticulação excessiva. Outra coisa, quando você está começando a pregar também, e é uma questão de ética e que vai te ajudar, quando você fica nervoso, você não sabe como se posicionar. E aí você prega aqui, depois vira para cá, e prega se movimentando, e prega andando. Daqui a pouco você está assim, ó. Daqui a pouco você está assim, vai pregar, vira para os obreiros, e está de costas para o povo. Além de ser antiético, além de ser... Isso é ruim para quem está te ouvindo, para quem está acompanhando a mensagem. Principalmente nos dias de hoje, que as pregações são transmitidas para a internet e a câmera está aqui, ninguém quer ver tua nuca. O povo quer ver teu rosto, tua expressão, quer receber a palavra. Então, principalmente nas primeiras oportunidades, enquanto você está se familiarizando com o exercício da pregação,
fica diante das pessoas, não se movimenta muito e foca na palavra, naquilo que você tem que pregar, foca na Bíblia. Agora, gente, para encerrar aqui, para começar a terminar a nossa aula, eu vou falar sobre o domínio de conteúdo. O que é isso? Para que você fique menos nervoso, você precisa saber o que vai falar. Ah, pastor, mas não é só chegar lá no púlpito, abrir a boca e Deus vai me usar? Não é bem assim, irmão. Há uma grande chance de você passar uma grande vergonha. Se você vai para o altar sem saber o que vai pregar, se você não preparou uma mensagem, se você não está preparado, se você não sabe o que falar, o que pregar, se você não tem conteúdo, não tem mensagem, pelo amor de Jesus, não pregue. Porque primeiro, você vai deixar uma igreja com fome. Segundo, você está no lugar que era para outra pessoa estar ocupando. Que pessoa? Uma pessoa preparada. A pior coisa que tem é você ir para o culto e aquele que está com a responsabilidade de pregar não tem uma palavra para compartilhar com a igreja. É horrível. Você sai da igreja com fome. Você sai da igreja cansado. Você vai ruim e volta horrível. Porque o que nos alimenta é o quê? É a palavra. O que nos enche de vida é a palavra. O que nos edifica é a mensagem. O mais horrível, a cara do pastor, é a cara de desânimo do pastor, vendo o pregador que não está falando nada com nada e que não preparou nada para pregar. Eu recebi, queridos, essa semana um comentário. Eu não apaguei, eu deixei lá e respondi. Eu não costumo responder, mas eu respondi. Alguém colocou assim: nossa, é o fim dos tempos. Um curso, uma live, uma aula ensinando a pregar. Onde já dizia mesmo a minha avó. Gente, olha isso. Já dizia mesmo a minha avó, é o fim dos tempos. Eu achava que para ser um pregador bastava ter uma Bíblia na mão e um joelho no chão. Gente, a que ponto vai a ignorância das pessoas? Porque o que adianta ter uma Bíblia na mão se eu não sei usar essa Bíblia? O que adianta orar se eu não vigio? O que adianta eu ser um pregador da palavra que não leio a palavra, que não estudo a palavra e que não estou preparado para compartilhar a palavra? Eu dei aqui o exemplo na segunda-feira, na primeira aula. Você chega num hospital com um dedo quebrado, com um corte na mão, aí chega lá para o médico e daí, doutor, o que houve? Ele diz: rapaz, será que quebrou? Não sei. Esse corte aqui, será que precisa dar ponto? Eu não sei. O que tu acha? Olha, doutor, o médico aqui é o senhor. Eu vim aqui para ser tratado por você. Ou seja, alguém que não se preparou, que não tem capacidade para aquela função. Gente, Deus não escolhe ninguém que já veio pronto de fábrica. Você pode ter dons e talentos que você já nasceu com eles, mas a função da pregação, o ministério da pregação da palavra é algo que a gente aperfeiçoa durante a vida. Por isso eu digo para você, toda oportunidade que você tem para fazer um curso, para se aperfeiçoar, faça. Você tem condição de investir num curso de teologia? Faça. Tem condição de comprar um curso de homilética? Compra. Tem condição de fazer um curso de exegese bíblica? Faça. Tem condição de fazer um bacharelado em teologia? Quanto mais você aprende sobre Deus, quanto mais você se prepara na palavra, mais você tem o que falar, mais você tem para compartilhar. Agora, se você não lê, você vai ficar só, perdão pela expressão, vou falar a verdade aqui. A gente está numa aula, né? A gente não está no ambiente do culto. Eu estou aqui para falar a verdade para você. Você só vai ficar enchendo linguiça. Pregador enchedor de linguiça tem demais. Cara que vai para o púlpito e só fica contando historinha, é o que mais tem. Agora, para você fugir disso, para você vencer o nervosismo, essa terceira ferramenta que eu vou dar para você agora aqui é uma das mais importantes. Esteja seguro no texto. Esteja seguro na mensagem que você vai compartilhar com as pessoas. Leia de novo, releia, estude, leia o contexto.
Você vai pregar sobre um versículo, mas leia o capítulo todo, de preferência o livro todo, entenda a ideia, entenda a cosmovisão, tenha uma visão panorâmica, estude mais, leia um comentário bíblico, leia um livro de auxílio. Se você é pregador, isso aqui é fundamental, você precisa de uma Bíblia de estudo, uma Bíblia com notas de rodapé, uma Bíblia com concordância e dicionário. É básico na biblioteca de qualquer pregador iniciante. Então você precisa ler o comentário, ler o contexto, quando que o texto... Aí você se prepara, você não está indo para o púlpito despreparado. Então quando você já vai para assumir o altar com a responsabilidade de pregar, mas você sabe que a palavra está ali, que está preparado, você estudou, você sabe o que vai falar, você preparou a sua mensagem, você escreveu o seu sermão, você preparou, está ali, é outra segurança, você entendeu? Você orou, você se preparou, então você sabe que Deus é contigo, Deus vai te dar graça. Pode dar uma travadinha no início, nos primeiros 5 minutos, normal. Pode ficar ansioso, que eu falei aqui, boca seca, gesticular demais, se mover, pode, normal. Você está aprendendo, é o começo. Ninguém vai exigir de alguém que está na autoescola a habilidade de um piloto de Fórmula 1. Quem exige isso é ignorante. Gente, aqui na minha igreja, isso que eu estou fazendo com vocês, eu já tenho classes de exegese compartilhada, de grupo de jovens pregadores que a gente ministra aulas aqui com os meninos. E sempre que eu dou uma oportunidade para um jovem que está pregando pelas primeiras vezes, eu fico feliz, eu fico maravilhado. Às vezes eles trocam um personagem, às vezes eles falam alguma coisinha errada, às vezes ele se movimenta em excesso, ou gesticula de um jeito, ou treme no micro. Tudo isso que eu falei aqui, que são sintomas de nervosismo, mas o que eu faço? Eu relevo. E depois na aula eu ajudo eles, eu oriento eles, faz assim, cuida com isso, faz desse jeito. Mas a segurança de ir para o altar preparado, no sentido de ter um texto, de ter orado, de ter buscado, de estar com a mensagem no coração, isso vai vencer 50% do teu nervosismo. Porque você tem a segurança, não em você, na palavra. Você está entendendo? Você tem a segurança não na tua capacidade, porque a nossa capacidade falha. A gente é humano. Mas você tem segurança na sua vida com Deus, na presença de Deus que está em você, no Deus com quem você conversou antes de pregar, na palavra que você preparou. Isso é muito importante, tá bom? O quarto aqui que é básico para vencer o nervosismo. E aqui a gente vai responder a questão do branco. Já aconteceu com você? Foi pregar e te deu um branco, sumiu a mensagem da tua cabeça. Rapaz, tem aquela história velha do irmão que foi cantar um hino. Irmãos, vamos cantar um hino, o corinho, aquele louvor, irmãos. Irmãos, vamos orar que o inimigo tirou o hino da minha cabeça, tirou o louvor. Gente, para não dar branco, para você não perder o fio da meada, para você não se perder na hora da pregação, o que é básico para qualquer pregador? Um esboço. Um esboço. O que é um esboço? Você vai anotar num papel ou no seu tablet, no seu iPad, no seu celular. Eu hoje uso muito o celular, porque a gente está com o celular o tempo todo. Eu não uso iPad, não uso muito computador, eu uso muito celular. Então eu anoto as minhas ideias no celular. Eu escrevo na Bíblia os tópicos das minhas mensagens. Existem estilos de pregação. Tem a pregação temática, tem a pregação expositiva, tem a pregação textual. Tem pelo menos 3 tipos de pregação. Então quando você vai preparar uma mensagem para pregar, você vai escrever aquilo que você entende do texto. Você vai anotar as suas ideias principais. Você vai anotar como se fosse uma linha do tempo. É como se você traçasse uma linha. E aí, durante a mensagem, você vai passear por essa linha. Não necessariamente... Você entendeu aqui o gesto? Aqui está a linha.
aqui está a base da sua mensagem. Não é? Uma linha, uma base linear da sua mensagem. Onde no começo aqui está o início, a introdução, depois o desenvolvimento e no final a conclusão e a aplicação da palavra. E durante a pregação você pode transitar por essa linha, você pode discorrer esse assunto entrando em ramificações, mas sem fugir do norte, da linha, da ideia principal, da base do seu raciocínio. Se você tem a sua mensagem escrita, se você tem um esboço, te deu um branco, o que você faz? É só você olhar para o esboço que está na tua frente. É como alguém que vai cantar e esquece a letra. O que ele faz? Se ele não tem um inário, se ele não tem a letra, se ele não tem a partitura, acabou, se perdeu. Vai ter que procurar alguém que está fazendo mímica para ele ver se ele lembra da música, não é? E o pregador, o que o pregador faz? Ele tem um esboço. Ele tem a pregação escrita, o que ele vai falar para a igreja, o que Deus deu para ele em oração, o que Deus deu para ela enquanto ela estudava. Você escreve. O processo, eu tenho tudo aqui, ó, caderninho aqui. Caderninho da minha mulher, tá? Por isso não liga que tá os coraçãozinhos aqui, Rosa. Então eu tenho tudo anotado aqui, porque eu anoto as minhas ideias. E aí existem dois tipos de esboço, pelo menos. Tem aquele esboço total. O esboço total é aquele que a gente chama, o esboço que o cara escreve até o a paz do Senhor que ele vai dar para a igreja. Escreve tudo. Ele escreve como se fosse uma redação. Tudo que ele vai falar, paz do Senhor Jesus, igreja, cumprimento dos irmãos com a paz do Senhor, abram as vossas... Eu já vi gente, pregadores, que escrevem tudo no esboço, até o a paz do Senhor, até o amém. Só não escreve a língua estranha, porque aí é pecado. Sei lá se é pecado, mas deve ser. Mas ele escreve tudo. Para quê? Para não se perder. Outros, como eu, por exemplo, eu escrevo os pontos principais da minha mensagem no meu esboço. Eu escrevo os tópicos principais que me remetem à ideia do texto que eu estudei. Então, óbvio, né? Quanto mais experiência você tem, mais prática e mais fácil fica esse processo para você, né? Mais costume, mais fácil vira o processo para você. Eu olho lá e me lembro do texto, da mensagem, onde eu estou e já não me perco. Então tenha um esboço. Isso vai te ajudar demais a vencer o nervosismo na hora de falar em público. Deu branco, olha lá, você já sabe onde que você está e aí você não perde a linha de raciocínio. Para encerrar, eu vou dar para vocês um macete. Eu tinha um professor de física que ele usava uma expressão assim, ó, você quer moleza? Toma uma sopa de ostra. Mas eu vou dar uma colher de chá para vocês aqui, vou dar um macete para vocês nessa fração aqui, nessa questão aqui. E aí ele ensinava um macetão. Eu vou dar um macete para vocês. Não sei se vocês já perceberam, mas existe uma técnica para descarregar o nervosismo e a ansiedade em demasia em um objeto. Você já viu oradores que enquanto falam, fazem isso que o tempo todo eu estou fazendo aqui? Eu não sei se alguém percebeu aqui, eu estava fazendo de propósito para ver se alguém pegava, não sei se alguém pegou. O tempo todo que eu estava falando aqui para vocês, dando aula, eu estava fazendo isso aqui, ó, mexendo na caneta, gesticulando, abrindo, fechando. Tá? Sabe o que é isso? Isso é um ponto de descarga de estresse. Isso é um ponto de relaxamento. É um objeto que eu fico manuseando discretamente durante a minha fala, durante a minha exposição, e involuntariamente parte do meu estresse, parte do meu nervosismo é descarregado no objeto que eu seguro e que eu manuseio. Tem um amigo, um pregador famosão, alguns de vocês conhecem ele, que ele é extremamente nervoso na hora de pregar. Ele não prega sem estar segurando alguma coisa na mão. Ou uma caneta, ou a Bíblia. Ele tem uma Bíblia assim, daquela bem maleável, assim, que a capa bem molinha, e ele fica... Gente, esses dias me deu até uma agonia.
Eu disse assim, meu Deus, ele vai fazer um origami com a Bíblia dele daqui a pouco, porque ele estava pregando e ele vai mexendo na Bíblia. E ali ele diz, e é um excelente pregador, é um baita cara na homilética, é um baita cara na exposição, eu amo ouvir ele pregar, é um amigão meu. E ele prega mexendo na Bíblia, dobrando a página da Bíblia para trás assim, mexendo na folha. Ou ele prega com a caneta, igual eu fiz agora aqui para ele exemplificar para vocês, mexendo na caneta. E de maneira muito discreta, ele descarrega parte do nervosismo no objeto. Eu já vi uma vez também, percebeu? A Nancy Cristina percebeu aqui a caneta. Uma vez eu vi também um pregador que ele usava a garrafinha de água. Trouxeram uma garrafa, ele estava muito nervoso, visivelmente. E foi como um remédio. Quando chegou a garrafa de água, ele encheu o copo. Eu achei estranho, ele encheu o copo até a boca, pegou a garrafinha vazia de plástico e ficou aí, ó. Tem gente com dom de revelação aí, citando até o nome dos pregadores. Aí ele pegou a garrafinha de plástico e ficou mexendo na tampa, girava a garrafinha, mexia. Aí, ó. O pastor da toalhinha também, tem outro aí, teve um que eu conheci que ele batia a toalhinha no pulso, mas aí já era um negócio dele, né? Uma parada diferente. Mas um objeto. Sabe qual é a dica que eu dou para você? Um clips. Sabe esse clipe de você juntar folhas? Quando você tem um clipezinho na mão, discretamente, porque é um objeto bem pequeno, quase ninguém vai ver. E se você está com o microfone no pedestal, você está com as mãos aqui, está ali, falando. E aí, involuntariamente, você acaba prestando mais atenção na sua prédica, na sua ministração, no seu sermão e mexendo naquele objeto, descontando parte da sua ansiedade. Não funciona para todo mundo, mas eu conheço muita gente que ajuda bastante. Tá bom? Então, resumindo, é isso, gente. Resumindo, essas ferramentas eu espero que tenham ajudado vocês. Eu espero que tenha sido que tenha servido de crescimento para vocês que pregam ou que querem pregar, né? Tem um amigo meu que ele vence o nervosismo dele pregando com pedestal e sentado. Não vou falar quem é. Deu super certo, né, cara? O cara tá indo, tá voando muito alto e alcançando muita gente. Então, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito. Mas e você? Ainda é nervoso, ansioso? Coloque essas ferramentas em prática. Use essas ferramentas aqui que eu ofereci para vocês e com certeza vocês vão ficar bem mais tranquilos se vocês seguirem esses passos aqui, se vocês usarem essas ferramentas que eu compartilhei com vocês, e vocês vão ter muito êxito na próxima vez quando forem pregar. Mas acima de tudo, preparem o texto, escrevam uma mensagem, tenham um esboço, confiem na palavra que Deus deu a vocês, né? Confiem no poder de Deus e da palavra que vocês estão compartilhando, foca nisso e alimenta a sua coragem, alimenta a sua ousadia. Jesus vai te usar, é normal. Até hoje eu fico ansioso e nervoso quando vou pregar. Às vezes quando vou pregar na frente de um pastor conhecido, às vezes quando eu vou pregar na frente de... Meu Deus, teve uma vez que eu fui pregar e quem que estava atrás de mim, cara, me ouvindo naquele culto? Foi o pastor Napoleão Falcão. Para quem é do meio pentecostal sabe, é um pastor que quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó e ouvia os discos vinil de pregações e estudos sobre escatologia do pastor Napoleão Falcão. O nervosismo, a ansiedade de pregar na frente daquele pastor, cara. Mas Deus é contigo. Você tem uma vocação, você se preparou, você se capacitou em Deus, na palavra, né? Aprenda, tem a oportunidade de fazer um curso, de se capacitar, de desenvolver, faz. Tudo que você pode fazer para crescer em graça e conhecimento vai ser bênção na tua vida. Queridos, eu vou responder aqui alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para a gente terminar a nossa live? Já venci aqui os minutos do atraso, tá? Comecei alguns minutos depois, mas eu já passei um pouquinho aqui.
Alguém tem alguma pergunta? Ó, o Eliseu está dizendo, essas dicas acrescentaram muito. Valeu, Eliseu, Deus abençoe. O Eliseu já é um pregador, um pastor, né? Mas foi humilde para ouvir aqui esse servo aqui, né? Ó, o Levi também está dizendo que foi muito bom. Quem mais aqui? Alguém tem dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta? Paz do Senhor Jesus, pastor, eu gosto muito do seu jeito. Valeu, Marta, obrigado pelo carinho, tá, querida? Vamos ver aqui, mais alguém tem alguma pergunta, alguma questão? A mão no bolso é antiético, pastor? Tá perguntando Pacífico, tá escrito, Yuri Pacífico. Além de ser antiético, Yuri, é antiético sim, e como eu falei no início, quando você estuda a linguagem corporal, a mão no bolso durante a prédica, durante a exposição, ela sugere a ideia de desconforto, a ideia de despreparo, a ideia de não estar ambientado, a ideia de insegurança. Quando você esconde as mãos no bolso, põe as mãos no bolso, você está transmitindo para a sua plateia, para o povo, para o público, para quem te ouve, para as pessoas que estão ouvindo na igreja, a ideia de insegurança. Então isso é linguagem corporal, tá bom? Só agradecer sua bondade de nos ensinar, Nilce, amém, querida, Nilce Ellen, Deus te abençoe. O Felipe Oliveira está dizendo, foi top, pastor, valeu, queridão. Ó, o Diego está dizendo, que Bíblia você lê? Cara, eu já mostrei aqui na primeira aula, depois dá uma olhada na primeira aula, tá lá no meu canal do YouTube, youtube.com/Felipe Sequinel, eu falo um pouquinho das minhas Bíblias aqui que eu uso. Eu tenho uma coleção de Bíblia, eu tenho várias, mas a que eu mais gosto para fazer minha leitura devocional é a versão contemporânea, eu gosto muito daquela linguagem. Mas para pregar, eu uso a Revista e Corrigida, que é uma das mais tradicionais. Olha aí, cara, só eu mordi a ponta da língua para ver se dava certo. O Matheus está dizendo. Mas não morde com força, senão machuca. Só devagarzinho assim. Você está com a boca muito seca, não tem água por perto. Os irmãos, o diácono da igreja não veio servir água para o pregador. Você dá uma mordidinha na ponta da língua. Ou no cantinho assim. Uma mordidinha. Você vai salivar e vai te ajudar. Papo muito relevante. Valeu, Carlos Cardoso Júnior. O Maicon Miranda está perguntando, você demora mais ou menos quanto tempo para preparar uma palavra? Ah, varia muito, cara. Tem mensagens que Deus me dá em minutos e eu escrevo de um jeito tão intenso que vem toda a ideia e todo o desenvolvimento e aplicação, e é muito rápido eu escrevo. Mas tem mensagens que eu demoro semanas, meses para preparar. Vou agregando, vou lendo, aí deixo descansar aquele sermão, volto e leio outra vez, opa, vou alterar isso aqui. Não, isso aqui eu posso completar com esse contexto aqui. Ah, essa experiência cabe aqui. Então varia muito de mensagem para mensagem. Mas geralmente é bem intenso. Geralmente quando eu preparo uma mensagem, eu pego ideias que já estão guardadinhas lá no coração e é um processo rápido. Para mim hoje é um processo rápido. O que fazer quando o pastor espera até os últimos minutos e o pregador não chega? Daí no último minuto coloca o líder do departamento para pregar. Mano, todo aquele que exerce liderança, que é um obreiro, tem sempre, aprenda com Davi, a gente tem que ter sempre uma cartucheira, sempre um alforge e sempre tem que ter uma pedrinha lá. Quando Davi foi enfrentar Golias, quantas pedras ele usou para derrubar Golias? Uma. Mas ele não pegou só uma. Ele não tinha só uma no alforge. Sempre tenha uma bala na agulha. Sempre vá para o... Se você é um pregador, se você é um obreiro, um servo de Deus, exerce liderança, sempre tenha uma palavra preparada no coração para uma hora dessas. Não é o ideal, né? Não é o ideal, porque o certo é a pessoa saber que vai pregar, estar preparada para ir para aquele culto. Mas se acontece, tem que ter bala na agulha, né? Qual o estilo de pregação que você se identifica mais? Expositiva, sem dúvida alguma. É o meu estilo de pregação, é a maneira como eu prego e é o estilo de mensagem que eu mais gosto de pregar. Tempo recomendado para uma mensagem.
de 40 a 50 minutos. Quando você percebe numa faculdade, numa universidade, numa aula mesmo, no ensino fundamental, quanto tempo demora uma aula? Qual é o tempo geralmente de uma aula? É de 50 minutos, é de 45 minutos. Por quê? Existem estudos que comprovam que a atenção das pessoas só consegue permanecer no mesmo assunto ou tema por exatamente 45 a 50 minutos. Esse é o tempo médio em que as pessoas conseguem prestar atenção em um tema, em um assunto. Acontece de em uma aula muito boa, de uma mensagem muito boa, uma pregação muito inspirada por Deus, o pregador pregar 1h30 e a gente não perceber. Mas aí é porque está falando de algo que vem do céu, uma coisa tão boa, um assunto que você se interessa muito, e aí você não. E a pessoa também tem o dom da oratória, tem uma capacidade em Deus muito grande e é muito bem preparada para desenvolver aquele assunto, você nem percebe que o tempo passou. Mas o tempo que eu digo para vocês é no máximo 45, 50 minutos, senão fica cansativo. Principalmente quando você está começando a pregar. Quanto menor a sua mensagem, mais vai ser legal te ouvir. Porque no começo a gente não tem muita experiência, a nossa aplicação não é tão boa. Então prega menos para pregar sempre, tá bom? Tem muita gente que quando começa a pregar pensa que falar muito é ser um bom pregador, mas na verdade só está tomando o tempo do povo, né? Repetindo só. Glória a Deus. Quinta que vem vou pregar aí na sua igreja. Glória a Deus, valeu Diego, Deus abençoe, seja bem-vindo aqui. Pastor, por isso vale uma dica, ter os esboços no bloco de notas do celular. É isso aí, cara, aí já está sempre preparadinho. Sempre tem alguma coisa para falar. Se vier a oportunidade, abre ali e já entrega o manto, tá dizendo o Mateus aqui, é desse jeito. Amanhã estarei aqui novamente. Mateus, me ajuda aí, o Mateus está me ajudando com os temas. Qual que é o tema de amanhã da live, Mateus? Me ajuda aí a minha memória eletrônica. Esqueci o tema de amanhã. Qual que é o tema de amanhã para eu já falar para o pessoal? Tem um ditado aqui que nós falamos que é enchendo linguiça. É exatamente, Alexandre. O pregador, quando não está preparado, ele fica enchendo linguiça. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pastor, o senhor tem quanto tempo de ministério? Está perguntando o André Nascimento. Muito bom, pastor. Deus lhe abençoe. Obrigado, André. André, eu tenho 19 anos de ministério pregando a palavra. Eu comecei a pregar bem novinho. Comecei com 14 para 15 anos de idade. Então faz a matemática aí, você já vai ver aí a ideia. Já vai saber quantos anos eu tenho. O tema de amanhã, se liga aí, gente. Como escolher um texto ou um tema para pregar. Vai ser muito, muito legal a aula de amanhã. 10 horas da noite aqui no Instagram e no Facebook. Brigadão por vocês que ficaram comigo até agora. E essas aulas depois, elas ficam publicadas lá no meu canal do YouTube. Então assiste lá depois, dá uma força, se inscreve, compartilha, que vai ser bênção, tá bom? Que Deus abençoe, que Jesus continue te guardando, te usando e prosperando o ministério de vocês. Posso orar por vocês? Deus, eu oro pelos meus irmãos, as minhas irmãs. Te agradeço por mais essa aula, por mais essa live, pelo conteúdo aqui apresentado. E o nervosismo, a ansiedade, o estresse na hora de falar diante das pessoas, principalmente na hora de pregar a palavra, Senhor. Nos ajuda a lidar com isso, com os nossos medos, com os nossos temores e enfrentá-los, para que a gente possa subir de nível, crescer, desenvolver o nosso ministério e os nossos talentos. Que as nossas vidas sejam ferramentas apropriadas nas Tuas mãos e que o Senhor possa nos usar com autoridade, capacidade e liberdade. Senhor, que nós estejamos preparados para o exercício da pregação e que a nossa vida seja usada por Ti em todos os níveis necessários para fazer o Teu reino cada vez mais ser expandido na terra, para fazer cada vez mais gente ser alcançada através da nossa pregação e do Evangelho de Cristo. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amanhã vai ser demais a contagem regressiva para a live de amanhã, para a oração, já ia dizer aqui, tanta live de oração que eu fiz ano passado. A aula de amanhã, já vou ficar aqui, a contagem regressiva nos stories, não perde, vai ser muito bom. Obrigadão, Deus abençoe vocês, tchau, tchau.